Renault Duster chegou ao mercado no início de 2012 com o propósito de ser o principal concorrente da Ford EcoSport e tem sido, desde então, um bom rival. Detentor de um bom espaço interno, ele possui um painel de instrumentos com boa visibilidade, embora seja de relativa simplicidade, muito semelhante aos utilizados no Logan e Sandero. O Renault Duster 1.6 cilindradas, 16 válvulas, é equipado com motor K4M e injeção Valeo V42. Esse mesmo motor equipa também alguns modelos Renault, como o Clio, o Sandero, o Scenic e o Logan. Com esse tradicional motor, já presente há muitos anos no mercado, você, reparador, terá maior facilidade para obter peças de reparação. Entretanto, há novidades na manutenção desse veículo. Uma delas é a nova injeção Valeo V42, o primeiro que estudamos. Todos os componentes, testes e diagramas elétricos estão detalhadamente apresentados no Manual Mecânica 2000. Aqui, nesse primeiro DVD, você assistirá à apresentação dos testes mais importantes que realizamos na injeção, inclusive utilizando o osciloscópio. Todos eles são úteis em caso de diagnóstico para a identificação de eventuais falhas. No final, apresentamos uma detalhada desmontagem do painel do veículo que poderá ser útil a você em caso de eventual manutenção no painel de instrumentos ou no sistema de condicionamento de ar. Vamos lá? Injeção eletrônica. Sensor de temperatura do ar admitido, ACT. Alimentação elétrica. Fixe a ponta de prova preta do multímetro, que deve estar em contato com uma referência de massa, ao terminal negativo da bateria. Selecione a função Medida de tensão do multímetro. Desconecte o terminal elétrico do sensor ACT. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de prova vermelha no borne 1 do conector do chicote do ACT. O sensor é alimentado com 5 volts. Desligue a chave de ignição e reconecte o terminal elétrico do sensor. Resposta dinâmica. Ligue a chave de ignição. Espete uma ponta de prova do tipo agulha no fio 1 do chicote do sensor. Com a ponta de prova preta fixada ao terminal negativo da bateria, meça a tensão de resposta, 1,644 volts. Esta tensão de resposta corresponde à temperatura de aproximadamente 38 graus Celsius no ar do interior do coletor de admissão. Para outros valores de tensão de resposta, consulte a tabela no Manual Mecânica 2000. Resistência elétrica. Desconecte o terminal elétrico do sensor. Encoste uma ponta de prova em cada pino do sensor e meça a resistência elétrica. 1,247 kΩ. Esta resistência elétrica corresponde à temperatura de aproximadamente 38 graus Celsius no ar do interior do coletor de admissão. Para outros valores de resistência elétrica, consulte a tabela no Manual Mecânica 2000.
Bobinas de ignição. As bobinas de ignição no Renault Duster apresentam uma particularidade. Consistem de um sistema de bobina individual para cada cilindro, mas as bobinas dos cilindros 1 e 4 possuem alimentação e aterramento em série. O mesmo ocorre com as bobinas dos cilindros 2 e 3. Esta característica faz com que a interrupção do circuito de alimentação da bobina do cilindro 4 impeça o funcionamento da bobina do cilindro 1. Portanto, ao desconectar o terminal elétrico de uma bobina, ocorre falha de funcionamento em 2 cilindros gêmeos. Observe. Nesta condição, ao desconectarmos a bobina do cilindro gêmeo, não é observada a alteração do funcionamento do motor, que já funcionava somente com 2 cilindros. Ao reconectarmos ambas as bobinas, os 4 cilindros voltam a operar normalmente. O mesmo ocorre para os cilindros 2 e 3. Ao desconectarmos a bobina do cilindro 2, os cilindros 2 e 3 tornam-se inoperantes. Ao reconectarmos uma bobina, nada acontece. Ao reconectarmos ambas, todos os cilindros voltam a funcionar. Se desconectarmos as bobinas do cilindro 3, e do cilindro 4, o motor morre, pois nenhuma das demais bobinas poderá funcionar. Esteja atento a este comportamento, pois é um facilitador de diagnóstico. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico da bobina. Fixe a ponta de prova preta ao terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha do multímetro no borne 1 do chicote da bobina. Ligue a chave de ignição. Será observada a tensão de alimentação próxima à tensão da bateria durante apenas 1 segundo, 12,08 volts. Após este período, a tensão volta a zero, pois a bobina é alimentada pelo relé da bomba de combustível, que somente fica atracado por 1 segundo caso não seja dada partida no motor. Resistência elétrica. Desconecte o terminal elétrico da bobina. Meça a resistência elétrica entre os bornes da bobina de ignição. A resistência é de 0,7 ohm. Frequência de acionamento. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 2 do chicote da bobina. Fixe a ponta de prova preta ao terminal negativo da bateria. Dê partida no motor. E faça a leitura da frequência de acionamento da bobina. Em marcha lenta, o valor de frequência é próximo a 29 Hz.
A frequência de acionamento da bobina varia de forma proporcional à rotação do motor. Para 2.000 RPM, a frequência aumenta para um valor próximo a 60 Hz. Em 3.000 RPM, próximo a 90 Hz. Para 4.000 RPM, a frequência é próxima a 120 Hz. Análise do sinal da bobina de ignição com osciloscópio. Aproveitando a ponta de provas fura-fios fixada no fio 2 do chicote da bobina, ligue o ZipTech e faça os ajustes das escalas. Modo Step, escala de tempo de 2 milissegundos. Escala de tensão de 5 volts. E modo manual de disparo. Mantenha a ponta de provas preta fixada ao terminal negativo da bateria. Dê partida no motor. Faça a captura do sinal da bobina. Este período, de aproximadamente 5 milissegundos, foi o tempo em que o módulo de comando habilitou um sinal negativo no borne 2 da bobina. Uma corrente elétrica percorreu os enrolamentos da bobina, gerando campo magnético. Este período é chamado de período de permanência, também medido em ângulo relativo à rotação da árvore de manivelas. Neste ponto, ocorreu a interrupção da corrente primária, pois o módulo de comando cancelou o sinal negativo no borne 2 da bobina. Com isto, desfaz-se o campo magnético e a alta tensão é induzida no circuito secundário. Este é o momento em que ocorre o centelhamento na vela deste cilindro. Vamos alterar a escala de tempo e realizar novas capturas. Agora, a divisão de escala de tempo equivale a 10 milissegundos. Observe a distância entre dois acionamentos consecutivos desta bobina. Representa aproximadamente 80 milissegundos. Este tempo é chamado de período, representado pela letra T. O período é o inverso da frequência, que por sua vez é representada pela letra F. Logo, a frequência é o inverso do período. Como o período é igual a 80 milissegundos, a frequência é igual a 1 dividido por 0,080 segundo. A frequência é de 12,5 Hz. Significa que, em cada segundo, ocorrem 12,5 acionamentos da bobina. Então, para sabermos o número de vezes em que esta bobina é acionada em um minuto, basta multiplicar 12,5 por 60 segundos, que é igual a 750 acionamentos da bobina em um minuto. A rotação do motor do Duster em marcha lenta é de 750 rotações por minuto. Então, em um segundo, são 750 rotações dividido por 60 segundos, que é igual a 12,5 rotações em um segundo. Significa que, para 750 RPM, a frequência do motor é de 12,5 Hz. Vemos que a frequência da bobina é exatamente igual à frequência do motor, 12,5 Hz em marcha lenta. Portanto, este sistema fornece uma centelha em um mesmo cilindro a cada volta da árvore de manivelas. Isto caracteriza um sistema de ignição por centelha perdida, mesmo havendo uma bobina para cada vela. Ao aumentarmos a rotação do motor, a frequência de acionamento da bobina também aumenta.
Pulsos de acionamento. Ligue os cabos de alimentação de uma caneta de polaridade aos terminais da bateria. Ligue o motor. Espete o fio 2 do chicote da bobina. O LED verde pisca, indicando a existência de pulsos de aterramento. Ao acelerarmos o motor, o LED pisca com maior frequência. Como as bobinas dos cilindros 1 e 4 são ligadas em série, ao desconectarmos o terminal elétrico da bobina do cilindro gêmeo, o LED vermelho se apaga, confirmando a ausência de alimentação nos dois cilindros. Ao reconectarmos, o LED vermelho volta a acender e ambas as bobinas voltam a funcionar. Sensor de pressão absoluta do coletor de admissão MAP. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico do sensor MAP. Ligue a chave de ignição. Meça a tensão elétrica entre os bornes C e A do chicote do sensor. O sensor é alimentado com 5 volts. Análise do sinal de resposta do sensor MAP com o osciloscópio. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio B do chicote do sensor. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Ligue o ZipTech e selecione as escalas adequadamente. Dê partida no motor. Acelere rapidamente o motor e faça a captura do sinal. Este ponto indica o início da aceleração, onde ocorre a elevação da pressão no interior do coletor. Aqui ocorre a queda da pressão no coletor, no instante em que a borboleta do acelerador se fechou e a rotação do motor caiu. Veja novamente. Resposta de tensão. Com a ponta de provas fura-fio ainda fixada no fio B do chicote, porém agora ligada ao multímetro, remova cuidadosamente o sensor de seu alojamento no coletor de admissão. A ponta de provas preta permanece fixada ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Observe a tensão de resposta para a pressão atmosférica, 4,45 volts. Acople uma bomba de vácuo ao sensor MAP. Aplique depressões variadas e verifique a tensão de resposta. Para a depressão de 100 mm de mercúrio, a tensão de resposta é de 3,95 volts. Para 200 mm de mercúrio, 3,28 volts. 300 mm de mercúrio, 2,599 volts.
e para 400 milímetros de mercúrio, a tensão de resposta é de 1,896 volts. Borboleta motorizada ETC. Alimentação elétrica. Remova a trava de segurança e desconecte o terminal elétrico do corpo de borboleta motorizado. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 5 do chicote. A tensão de alimentação é de 5 volts. Resposta de tensão do potenciômetro 1. Para ter acesso à borboleta, solte os parafusos que fixam a caixa do filtro de ar à tampa de válvulas. Desloque a caixa do filtro de ar. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 2 do chicote. Fixe a ponta de provas preta à massa. Ligue a chave de ignição. Movimente manualmente a borboleta e observe os valores de tensão. Ao fechar totalmente a borboleta, a tensão de resposta é de 0,504 volts. Em posição de repouso, a tensão é de 0,891 volts. Ao abrir totalmente a borboleta, a tensão sobe para 4,71 volts. Resposta de tensão do potenciômetro 2. Fixe agora a ponta de provas fura-fios no fio 6 do chicote do corpo de borboleta. Feche a borboleta e observe o valor de tensão, 4,50 volts. Com a borboleta em posição de repouso, a tensão é de 4,10 volts. Com a borboleta totalmente aberta, tensão de resposta é de 0,34 volts. Desligue a chave de ignição. Remova a ponta de provas. Posicione novamente a caixa do filtro de ar e reaperte os parafusos. Eletroinjetores de combustível INJ. Alimentação elétrica. Para melhor acesso aos eletroinjetores, recomendamos a remoção do suporte protetor do tubo distribuidor. Desconecte o terminal elétrico do eletroinjetor. Ligue a chave de ignição. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 1 do chicote do eletroinjetor. A tensão de alimentação é de 12 volts.
Frequência de acionamento. Fixe uma ponta de provas fura-fios no fio 2 do chicote. Reconecte o terminal elétrico. A ponta de provas preta permanece fixada à massa. Dê partida no motor. Em marcha lenta, a frequência de acionamento do eletroinjetor é próxima a 30 Hz. Análise do sinal do eletroinjetor com osciloscópio. Ainda com a ponta de provas fura-fios fixada no fio 2 do chicote e a ponta preta fixada ao terminal negativo da bateria, faça as regulagens de escala do osciloscópio. Aqui usaremos escala de tempo de 5 milissegundos e escala de tensão de 5 volts. Dê partida no motor e capture o sinal. Neste ponto, o módulo de comando habilitou um sinal negativo no fio 2 do chicote do eletroinjetor, o que possibilitou que uma corrente elétrica percorresse seu enrolamento até este outro ponto. Este foi o tempo em que o eletroinjetor permaneceu acionado, chamado tempo de injeção. Neste exemplo, o tempo de injeção foi de 5 milissegundos. Durante a aceleração do motor, o tempo de injeção aumenta devido à necessidade de maior vazão de combustível. Módulo de comando MC. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico A do módulo de comando. Fixe a ponta de prova preta do multímetro ao terminal negativo da bateria. Introduza uma ponta de provas do tipo agulha no borne D1 do conector A do módulo de comando. A tensão de alimentação é de 12,26 volts, que corresponde à tensão da bateria. Para medir a alimentação pós-chave, desconecte também o terminal elétrico B do módulo de comando. Faça um jumper entre o borne D4 do conector B do módulo de comando e o terminal negativo da bateria. Este procedimento causa o atracamento do relé principal. Fixe a ponta de prova preta do multímetro ao terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha do multímetro no borne M2 do conector B do módulo de comando. Tensão de bateria, 12,17 volts. Esta é a alimentação pós-chave. Teste de aterramento. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Com o terminal elétrico A do MC ainda desconectado, meça a continuidade entre o terminal negativo da bateria e os bornes G4,
G3, H4 e H1. Todos devem apresentar continuidade, identificada pela baixa resistência elétrica 2,3 ohms. Sensor de rotações da árvore de manivelas CKP. Resposta de frequência. Devido à localização do sensor de rotações, para maior facilidade de acesso, realizaremos o teste nos fios do chicote do MC. Instale uma ponta de provas fura-fios no fio E4 do conector B do módulo de comando. Este é o fio 1 do CKP. É necessário que todos os terminais do módulo estejam conectados. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Dê partida no motor e meça a frequência de resposta do CKP. Frequência próxima a 75 Hz. Ao acelerarmos o motor, os valores de frequência aumentam proporcionalmente. Caso o motor não entre em funcionamento, o teste é similar. Dê partida no motor e observe o sinal de frequência, próximo a 6 Hz durante a partida. Análise do sinal do sensor CKP com osciloscópio. Utilizando a mesma ponta de provas fura-fios já instalada, execute o teste com osciloscópio. Ligue o equipamento e selecione as escalas. Aqui utilizaremos escala de tempo de 1 milissegundo e escala de tensão de 2 volts. Dê partida no motor e faça a captura do sinal. Observe a forma de onda. As cristas e os vales indicam a aproximação e o afastamento do sensor de relutância magnética e os dentes da cremalheira do volante do motor. Esta alteração no sinal é referente à ausência de 2 dentes da cremalheira, que serve de referência para a identificação da posição do ponto morto superior do primeiro cilindro. Ao aumentarmos a rotação do motor, a frequência da resposta do sensor também aumenta. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento ST. Alimentação elétrica. Solte o conector elétrico do sensor ST. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Encoste uma ponta de provas fina no borne B2 do chicote do sensor.
O sensor é alimentado com 5 volts. Resposta dinâmica. Fixe uma ponta de provas fura-fios no fio B2 do chicote do sensor ST. A ponta de provas preta deve estar fixada à massa. Ligue a chave de ignição e meça a tensão de resposta, 1,449 volts. Este resultado indica a temperatura do líquido de arrefecimento próxima a 60 graus Celsius. Para outros valores de tensão de resposta, consulte a tabela no Manual Mecânica 2000. Sistema de partida a frio. Alimentação elétrica do eletroinjetor de partida a frio. Solte o terminal elétrico do eletroinjetor de partida a frio. Ligue a chave de ignição. Fixe a ponta de provas preta do multímetro ao terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de prova vermelha no borne 1 do chicote do eletroinjetor de partida a frio. Faça a leitura da tensão de alimentação, 12,36 volts. Alimentação elétrica da bomba de partida a frio. Solte o terminal elétrico da bomba de partida a frio. Faça um jumper entre o borne D2 do conector C do módulo de comando e o terminal negativo da bateria. Faça também outro jumper entre o borne D1 do conector C do módulo e o terminal negativo da bateria. Estes jumpers causam um atracamento do relé da bomba de partida a frio e do relé da bomba de combustível. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 1 do chicote da bomba de partida a frio. Meça a tensão de alimentação, 12,36 volts. Conecte o terminal elétrico da bomba de partida a frio. Funcionamento da bomba de partida a frio. Para este teste, utilize os mesmos jumpers feitos anteriormente para o teste de alimentação elétrica da bomba de partida a frio. Desconecte na entrada do eletroinjetor de partida a frio a tubulação de gasolina proveniente da bomba. Direcione a tubulação de gasolina para um recipiente adequado. Ao ligar a chave de ignição, a gasolina irá fluir pela tubulação. Sensor Ego 1. Alimentação elétrica.
Solte o conector elétrico do sensor EGO. Fixe a ponta de prova preta ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de prova vermelha no borne 4 do chicote do sensor. Meça a tensão de alimentação, 12,36 volts. Resistência elétrica. Meça a resistência entre os pinos 3 e 4 do sensor. O valor da resistência elétrica é de 9,8 ohms. Resposta dinâmica. Fixe uma ponta de provas fura-fios no fio 2 do chicote do sensor. Fixe a ponta de prova preta ao terminal negativo da bateria. Ligue o motor. E observe a tensão de resposta, que deve oscilar continuamente entre 100 e 900 mV. Análise do sinal do sensor EGO com osciloscópio. Com a ponta de provas fura-fios ainda fixada no fio 2 do chicote, selecione as escalas de tempo e tensão do osciloscópio. Com o motor em funcionamento, faça a captura do sinal. Observe as correções de enriquecimento de mistura executadas pelo módulo de comando. Os valores de tensão acima de 450 mV indicam mistura rica. Os valores abaixo de 450 mV acusam mistura pobre. Uma mistura estequiométrica corresponderia ao valor de 450 mV. Observe que, em um curto intervalo de tempo, o módulo de comando executa várias correções no enriquecimento da mistura. Este é o comportamento esperado para um sensor de oxigênio em boas condições. Bomba de combustível. Alimentação elétrica. Remova a tampa de acesso à bomba de combustível e solte o seu terminal elétrico. Encoste as pontas de prova do multímetro nos bornes 3 e 6 do chicote da bomba. Ligue a chave de ignição. Deverá ser observada uma tensão de aproximadamente 12 volts por apenas 1 segundo, pois após este período, o módulo de comando desatraca o relé da bomba. Vazão de combustível. Para a realização deste teste, utilizaremos um artifício para manter o relé da bomba atracado, mesmo com o motor desligado. Solte o terminal elétrico C do módulo de comando.
Se necessário, solte primeiro o terminal A, o terminal B e desconecte o terminal C. Conecte novamente os terminais A e B. Faça um jumper entre o borne D1 do conector C e o terminal negativo da bateria. Enquanto houver este jumper, a bomba permanecerá acionada durante todo o tempo em que a chave de ignição estiver ligada. Agora será necessário despressurizar a linha de combustível. Dê partida no motor e solte o conector elétrico da bomba. O motor para de funcionar por falta de combustível. Desligue a chave de ignição e reconecte o terminal elétrico da bomba. Solte a tubulação de entrada do filtro de combustível. Um pouco de gotejamento é normal. Direcione a tubulação de combustível para um recipiente graduado. Ligue a chave de ignição e meça o volume de combustível que flui pela tubulação durante 10 segundos. Ao final, desligue a chave de ignição. O volume recalcado pela bomba durante 10 segundos foi de 650 ml. Se multiplicarmos ambos os valores por 6, teremos o volume recalcado em 1 minuto. Então, em 60 segundos, o volume é de 3.900 ml. A vazão da bomba é de 3,9 litros por minuto. Pressão de combustível. Ainda mantendo o mesmo aparato do teste de vazão, instale um manômetro na linha de alimentação de combustível. Certifique-se do correto encaixe das conexões para evitar riscos de vazamento. Ligue a chave de ignição e observe o valor de pressão acusado no manômetro, 3,7 bar. Desligue a chave de ignição, remova o manômetro e reconecte a tubulação de combustível. Desfaça o jumper e reconecte o terminal do módulo de comando. Desmontagem e remoção total do painel. Remova o cabo negativo da bateria. Gire levemente o volante para um dos lados. Providencie uma ferramenta com ponta arredondada. Introduza essa ferramenta nos furos abaixo do volante, deixando-a paralela em relação ao volante, um lado por vez. Pressione e solte a trava de um lado. Coloque uma espátula plástica para que não volte a travar. Gire o volante ao contrário. Faça o mesmo procedimento e solte a trava deste lado.
Desloque a bolsa do airbag. Com chave de fenda, solte a trava do conector da bolsa do airbag. Remova o conector. Remova a bolsa. Desligue com chave de fenda o conector da buzina. Utilizando o soquete Torx 50 com cabo de força e extensão curta, desaperte o parafuso do volante sem retirá-lo totalmente. Puxe o volante para deslocá-lo. Termine de remover o parafuso manualmente. Retire o volante. Observe com cuidado a passagem dos conectores. Solte os parafusos que prendem as capas de proteção do IMF com chave Torx T20. Remova a capa superior. Movimente a alavanca de regulagem da coluna de direção. Retire a capa inferior. Com espátula plástica, remova a moldura central do painel. Em seguida, solte a guarnição plástica central do painel. Solte o acabamento plástico que envolve o sistema de áudio e os comandos centrais do painel. Retire seus conectores e remova o acabamento plástico. Retire os parafusos que fixam o sistema de áudio. Desloque o sistema de áudio e retire seus conectores. Puxe o chicote do sistema de comando de áudio. Solte o parafuso que fixa o conjunto do IMF. Solte os conectores traseiros do IMF. Remova o IMF. Solte o acabamento plástico esquerdo no painel. Remova o acabamento plástico superior do quadro de instrumentos. Remova, em seguida, as guarnições laterais do painel. Retire os parafusos de fixação do quadro de instrumentos. Desloque o quadro de instrumentos e remova os seus conectores.
Remova o quadro de instrumentos. Em seguida, retire os parafusos do comando da ventilação interna e ar-condicionado. Com chave de fenda, pressione suas travas plásticas para deslocá-lo. Solte seus cabos de comando. Retire seus conectores e remova-o. Solte o comando dos retrovisores na base do console. Retire seu conector e remova-o. Desloque a borracha da porta dianteira esquerda. Remova o acabamento plástico superior esquerdo. Desloque a borracha da porta dianteira direita. Remova o acabamento plástico superior direito. Remova os parafusos e porca que fixam o console. Desloque a guarnição da alavanca de câmbio. Puxe o console e desloque-o. Abra o porta-luvas e retire o conector de diagnósticos. Desligue o conector no lado direito da coluna dianteira. Retire o parafuso superior que fixa o painel no lado esquerdo. Em seguida, retire os parafusos acima da coluna de direção. Retire o parafuso inferior do lado esquerdo.
Remova o parafuso inferior esquerdo atrás do console. Remova os parafusos localizados atrás do sistema de áudio. Retire o parafuso superior do lado direito. Retire o parafuso inferior do lado direito atrás do console. Retire o parafuso inferior do lado direito. Por fim, remova o painel completamente. Assista a este vídeo quantas vezes desejar. Lembre-se de que, em caso de diagnóstico na injeção, comece sempre pressupondo que o problema seja simples. Faça inicialmente uma inspeção visual. Problemas de vazamentos, peças danificadas e outros são facilmente identificados com um bom exame visual. Se não for detectado nada nessa fase, faça a análise com o scanner automotivo e, em seguida, passe aos testes passo a passo mais rigorosos. Nessa sequência, você poupa tempo e, inevitavelmente, encontrará a falha. Assista ao próximo DVD, onde abordamos o alternador, motor de partida e embreagem. Até lá!